nós vamos entender, começando a unidade 1 e vamos entender um pouquinho o que é surdez, tá certo? Vamos lá para a nossa aula? Antes da gente falar um pouquinho de surdez, a gente precisa entender um pouquinho o nosso ouvido, tá? Aqui a gente tem a apresentação do nosso ouvido, que é dividido em 3 partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Dentro do ouvido interno, existe um órgão chamado cóclea, que é o órgão que faz com que a gente, através dos estímulos que entram pelo nosso pavilhão auditivo, vão fazer com que a gente escute. Presta atenção nessa palavrinha, tá? Nesse órgão especificamente da cóclea, porque é ele que vai auxiliar no nosso processo. Na verdade, é através dele que nós conseguimos ouvir. Para a gente entender um pouquinho o que é surdez. Bom, surdez é a diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem a prótese auditiva. A surdez ela pode ser uma surdez de nascença ou uma surdez causada posteriormente por alguma doença. Vamos entender um pouquinho como são e quais são essas causas da surdez. Existem 3 tipos de causas de surdez. As causas pré-natais, onde a criança adquire a surdez ainda no período de gestação, ou seja, ainda na barriga da mãe, que podem ser ocasionadas por diversos fatores. São eles: desordens genéticas ou hereditárias relativas à questão de consanguinidade ou do fator RH. Por exemplo, a mãe tem um fator positivo e a criança um fator negativo por parte do pai. Então, isso pode ocasionar surdez. Não é via de regra, mas pode ocasionar surdez. Doenças infecto-contagiosas como rubéola, sífilis e toxoplasmose. Lembrando que essas causas são doenças adquiridas pela mãe, tá? Que vão passar para a criança. Remédios ototóxicos, que são o uso de antibióticos sem prescrição médica ou qualquer outro tipo de medicamento. Drogas, o alcoolismo materno. Também desnutrição ou subnutrição por parte da mãe. Além de carências alimentares, falta de vitaminas, pressão alta, diabetes e exposição à radiação. A segunda causa da surdez são as causas perinatais. A criança ela fica surda porque surgem problemas durante o parto. E aí pode ser a prematuridade, a criança que nasce antes do tempo, a criança e a pós-maturidade, quando a criança passa do tempo de nascer de uma forma bem popular. Também a anóxia, que é falta de oxigenação no cérebro, e os partos, que ainda existem hoje, não é uma coisa antiga, que são realizados através de fórceps. Outra causa perinatal são as infecções hospitalares, tá? Por fim, as causas pós-natais, que acontecem da criança adquirir a surdez após o período do nascimento, né? Ainda enquanto bebê ou enquanto criança e até na idade adulta. São eles os remédios ototóxicos, assim, o uso de remédios sem prescrição médica em excesso. Às vezes a criança tem problemas de otite e uma vizinha indica algum remédio, algum chá, algum antibiótico, e a mãe, por sua vez, aceita essa indicação e ela pode estar prejudicando o seu filho e fazendo com que, inclusive, ele possa ficar surdo. Exposição contínua a ruídos de sons muito altos. E aí, em épocas de festividades, acontece muito, onde tem trio elétrico, da mãe ficar com o bebezinho, criança de colo, ao lado do trio elétrico. Isso prejudica a audição da criança, tá? Traumatismos cranianos, que pode ser ocasionado por acidentes. Sífilis adquirida, além das doenças comuns nas crianças, como o sarampo, cachumba e a meningite. Bom, a surdez ela é medida em graus. Graus de perdas que são medidos através de exames com fonoaudiólogos, através dos exames audiométricos. Como é que ela é medida? Só para a gente entender a unidade que mede o
som são os decibéis, que é esse Dzinho aqui, pequenininho, e o B maiúsculo, tá? Então, essa unidade é a unidade que mede os sons e é através dela que a gente consegue medir o grau de perda. É considerado parcialmente surdo o sujeito que tem uma surdez leve, que é quando ele atinge de 20 a 40 decibéis nesse exame. A surdez moderada, de 40 a 70 decibéis. A surdez leve e a surdez moderada são pessoas que a gente pode considerar como pessoas parcialmente surdas. E surdo, propriamente dito, quando a pessoa tem a surdez severa, que é medida de 70 a 90 decibéis, e a surdez profunda acima de 90 decibéis, tá? Gente, eu chamo a atenção de vocês para esse assunto, que aí eu espero que após vocês tomarem propriedade desse conhecimento, que vocês não venham a cometer um erro muito comum que é cometido hoje, que é a questão do termo utilizado surdo-mudo, tá? O termo surdo-mudo é provavelmente a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao surdo e infelizmente é utilizada em certas áreas e divulgadas nos meios de comunicação, principalmente em televisão e jornal. Só para a gente entender um pouquinho, a surdez ela é uma patologia e a mudez é uma outra patologia, tá? Então eu não posso considerar uma pessoa que é surda como surda-muda. Ela não tem as duas patologias. Eu confesso que em todo esse tempo de conhecimento da língua brasileira de sinais, eu não conheço nenhum surdo mudo. Eu só conheço surdos. Pode acontecer? Pode, da pessoa ter as duas patologias, ser surdo e ser mudo. Mas é muito raro, tá? Só pra gente compreender um pouquinho, quem já viu um surdo se comunicando ou já teve em algum local onde tivesse mais de dois surdos presentes, o barulho que eles fazem é um barulho razoavelmente alto, né? O que é que acontece? Se ele fosse mudo, ele não ia conseguir emitir nenhum som que pudesse fundamentar essa ausência de voz ou essa ausência de som, tá? Por isso que os surdos não gostam desse termo, eles não aceitam esse termo, o uso desse termo surdo-mudo. Eles são surdos, não são surdo-mudos. Então eu espero que vocês não cometam mais esse erro e a partir de hoje comecem a utilizar o termo correto, que é o termo surdo. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho dessa língua, que é uma língua fascinante, modéstia à parte, que vai fundamentar toda uma questão histórica de luta desse público, desses sujeitos que vêm lutando há um bom tempo para uma efetiva aceitação dessa língua dentro da sociedade. Só para a gente entender um pouquinho, a Libras é a língua brasileira de sinais, tá? E ela é uma língua, como eu já tinha falado anteriormente, como o inglês, como o espanhol, só que ela faz uso do recurso, não do recurso vocal, mas do recurso visual ou visoespacial, como é mais comum, tá? Ou seja, é uma língua visoespacial que é estabelecida pelo canal visual, ou seja, a visão, e o espaço para estabelecer a comunicação entre os seus interlocutores. Mais na frente eu vou explicar isso direitinho, tá? Um dos mitos mais famosos com relação às línguas de sinais é que ela é uma língua universal. A professora Sandra falou Libras e agora está falando língua de sinais. Porque existe uma diferença. A Libras é a língua brasileira de sinais. Cada país possui a sua língua de sinal específica. Vamos ver, Renato. Vamos ver aqui. Antes de falar, antes de mostrar para vocês qual é essa diferença, a gente precisa entender um pouquinho do alfabeto manual, tá? O alfabeto manual, ele não é a Libras,
como muita gente pensa. Quem não já andou de ônibus e recebeu um papelzinho com as letras do alfabeto que são realizadas nas mãos? Esse alfabeto, ele é o alfabeto datilológico ou o alfabeto manual. Ele não é a Libras. Ele é a base para muitos sinais da língua brasileira de sinais, mas ele não é a língua, tá? O alfabeto manual de Libras são formas de mãos que representam as letras do alfabeto. A datilologia é a soletração da palavra fazendo uso do alfabeto manual. Do mesmo modo que algumas línguas orais possuem alfabetos diferentes, como é o caso das línguas japonesas e chinesas, nas línguas de sinais, as formas das mãos elas também se modificam. Vamos entender um pouquinho isso aqui. A datilologia, que é a letra sinalizada, não deve ser confundida com as línguas de sinais. Como eu falei anteriormente, ela é um código, como o código Braille. Para cada letra existe um sinal. A datilologia é mais utilizada para expressar nome de pessoas, localidades ou outras palavras que ainda não possuem um sinal específico. Bom, aí a gente traz o alfabeto inglês, o alfabeto manual inglês e o alfabeto manual coreano. Só para a gente entender um pouquinho a diferença. A gente vai ver o brasileiro um pouquinho mais na frente. Mas só para que vocês possam compreender a diferença, que até no alfabeto manual existe essa diferença. Então, na língua de sinais, ela também vai ser diferente de país para país, tá? Antes da gente aprender o alfabeto manual brasileiro, a gente vai entender um pouquinho o que é o sinal pessoal. E aí é uma curiosidade. Quando nós nascemos, nossos pais escolhem os nossos nomes. O nome de cada pessoa não pode ser mudado, a não ser que seja uma determinação legal. Para suprir essa necessidade, a comunidade surda instituiu o sinal pessoal, ou seja, é uma espécie de nome em libras. Para que você não precisar, ao encontrar com um surdo, você não precisar fazer o seu nome no alfabeto manual, eles instituíram um sinal pessoal que normalmente é dado por uma característica física que vai lhe identificar dentro daquela comunidade surda que aquele sinal representa você. Por exemplo, o meu sinal pessoal é o F, meu nome é Fernanda, é a letra F, e por uma característica física, a pessoa que me deu o sinal, o surdo que me deu esse sinal, ele considerou que eu tinha um olho um pouco puxadinho, então o meu sinal pessoal é esse, é o F de Fernanda e aqui no olho. Esse é o sinal pessoal, que vai ser dado por um surdo a você por alguma característica surda. Você pode simplesmente, se algum surdo perguntar para você qual é o seu sinal, e este é o sinal do surdo perguntando o seu sinal, você vai dizer que não tem sinal. E aí ele vai ter a oportunidade de lhe dar esse sinal pessoal. Bom, tanto no guia, como no livro-texto, como na apostila de vocês vão ter acesso ao alfabeto manual ou alfabeto datilológico. Aqui na videoaula a gente vai conhecer um pouco esse alfabeto, mas na unidade 2 a gente pratica ele bem direitinho, tá? Esse é o alfabeto manual brasileiro, aí com movimento para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao uso desse alfabeto, podem entrar em contato com o tutor, para que a gente possa auxiliar vocês nesse processo. Vocês têm atividades na unidade 1 que vocês vão precisar aprender esse alfabeto para poder desenvolver a atividade, tá certo? Além do alfabeto, nós temos os números, também em língua de sinais, não tanto com movimentos, mas esses são os números que vocês também vão precisar aprender para utilizar no decorrer da disciplina, tá certo? Bom, pessoal, assim a gente encerra a unidade 1 e eu espero vocês na unidade 2.